Olá! Hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em Eclesiastes. Aqui o escritor, ele nos instrui a falar com conhecimento que vem de Cristo. Aqui em Eclesiastes 10, no versículo 14, diz assim que bem Eclesiastes 10, no versículo 14. Bem que o tolo multiplica as palavras, não sabe o homem o que será, e quem lhe fará saber o que será depois dele. Isso significa que aqui o escritor está nos instruindo a saber falar com sabedoria. Aqui ele diz que o tolo multiplica palavras que muitas das vezes o outro muitas das vezes nem disse. Porque o tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá dizer o que será depois dele? É porque esse versículo está fazendo uma comparação, compara a sabedoria e a insensatez, que a tolice, aqui está destacando que enquanto as palavras do sábio são agradáveis e lhe trazem favor, o tolo fala sem parar e suas muitas palavras, que começam com a insensatez e terminam em loucura perversa, sem nenhum propósito ou entendimento do futuro. Porque quando se fala demais, é certo que o pecado está presente mas quem sabe controlar a língua é prudente, como está escrito em Provérbios 10, aqui no 19, diz assim que para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Isso está dizendo que até o tolo passa por sábio se ficar calado e se controlar suas palavras, parecerá uma pessoa com discernimento, porque a profecia existe, sim, porém, não fique querendo saber quem é o anticristo, mas em conhecer a Cristo, porque quem acaba com a guerra em Gaza, que foi passado no jornal, foi Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente Trump dos Estados Unidos, ele financiou. Lula, ele fez um acordo de paz em Gaza. Se você não conhece Cristo, acaba acreditando que qualquer um é o anticristo. Porque muitos dizem que o anticristo é esse ou aquele, mas muitas das vezes a gente tem que conhecer realmente quem é Cristo na nossa vida, quem somos nós em Cristo. E aqui está falando que o mundo precisa, como muitos estavam falando que era o presidente dos Estados Unidos, Cristo, porque Cristo não é um sistema, o anticristo é um sistema. O mundo, lá na resposta que diz que no jornalismo, diz que Lula, ele fez um acordo de paz.
acabou com a guerra em Gaza e o presidente Trump dos Estados Unidos, ele financiou e porque lá ele dizia que o mundo precisa gastar dinheiro com comida, não com armas. Se você não conhece a voz do pastor, vai acreditar na voz do impostor. Será que o, será que o presidente dos Estados Unidos é o anticristo ou supostamente o Lula? Para ser sincero, o importante é você conhecer a Cristo, Jesus Cristo, porque sempre estamos buscando um vilão para explicar o caos. Porém, o caos nós mesmos criamos. Isso significa que Jesus, o Messias, já veio. Isso que é o importante, você conhecer a Cristo, que é o autor, Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E como diz aqui em Provérbios de Salomão, aqui em Eclesiastes 10, no versículo 14, que diz que o tolo multiplica palavras sem ter vencido o próprio ego, apontando sinais nos céus, mas ignorando os buracos na alma, engano. Não é você ficar perguntando quem é o anticristo, é viver uma vida inteira sem saber quem é Cristo. Como está escrito aqui em Mateus 16, no versículo 16, que diz que Mateus 16, no versículo 16, diz assim, que diz que e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui foi Pedro que Jesus perguntou o que os homens diziam, quem era ele. E Pedro, pelo Espírito Santo, foi revelado que Jesus Cristo era o Cristo, o Messias, o enviado, o ungido de Deus. E Cristo não é um nome comum, Cristo é um conhecimento. E o anticristo é um sistema governado pelas trevas, um sistema. Aqui você tem que conhecer quem é Cristo na sua vida. Aqui em Colossenses também fala que falando de Jesus Cristo, o centro de tudo, dele, por ele e para ele são todas as coisas. E também como está escrito em Romanos 11, no versículo 36, que diz que a encarnação do amor de Deus, falando de Jesus Cristo. E também em Gálatas 2, no versículo 20, que diz também, e em Mateus 16, no versículo 16, que Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus vivo. A fé em Jesus como Filho de Deus é um tema central, como confessando e crendo que Cristo é Filho de Deus. Crer que Cristo é aquele que perdoa, é aquele que levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Como está escrito em Atos 8, no versículo 37, que diz,
E também em Colossenses 2, no versículo 9, que onde habita a plenitude da divindade, tornando os crentes aperfeiçoados nele. Cristo, o centro de tudo, ele é a origem, o meio e o fim de todas as coisas, e a glória eternamente a ele. Ele vive em nós. A vida do cristão na carne é vivida pela fé no Filho de Deus, que nos amou e nos entregou, nos amou e se entregou por eles, todos nós. Porque aqui em Gálatas 2, no versículo 20, diz que o maior campo de batalha não é a política, é o nosso eu, o nosso ego. Não estamos negligenciando as profecias, mas em primeiro o trono que o anticristo quer é o trono do nosso coração. É você perceber que a sabedoria de Eclesiastes fala do fim do mundo, mas do fim das ilusões que o mundo vive, porque o que realmente importa é a alma do ser humano. E é sobre olhar o ouro da terra. Tesouro nunca esteve fora, é o nosso interior. A nossa alma, a nossa mente. Por isso que em Romanos diz para nós renovar a nossa mente com o conhecimento de Cristo. Cristo é o Filho de Deus, o conhecimento revelado que se transformou em carne, veio em carne e se encarnou. Aqui em Provérbios 17, no versículo 24, que diz que não seja um homem precipitado em suas palavras, nem sem saber os fatos. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos dos loucos estão nas extremidades da terra. Como está escrito aqui em Provérbios 29, no versículo 20, que diz que tem visto o homem precipitado nas suas palavras, maior esperança para o insensato do que para ele. Ele adverte contra a impulsividade na fala e sugere que a precipitação nas palavras é um sinal de falta de sabedoria. Por essa razão que temos que ter o conhecimento de Cristo, porque o texto mostra a imprudência de se falar sem pensar, indicando que a precipitação é um defeito mais grave do que a insensatez. Segundo a leitura desse versículo, Eclesiastes 5, no versículo 2, que aconselha que a moderação na fala, e também em Tiago sugere a importância de ser tardio para falar e lento para se irar. Como está também escrito em Colossenses 2, no versículo 9, que Cristo, o centro de tudo, dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Até mesmo a ciência confirma que a galinha veio primeiro. Porque o ovo, para produzir o ovo, a casca precisa da parte óssea da galinha para produzir a casca do ovo, que é cálcio. É sempre importante você buscar a sabedoria de Deus antes de qualquer coisa, para não sair palavras sem conhecimento da sua boca. Como está escrito aqui em Provérbios, em Eclesiastes. Eu vou falar também sobre sonhos, que Deus nos fala também através de sonho. Porém, cada sonho tem sua particularidade. É importante você orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor. Aqui em Eclesiastes,
Quando você sonha com calçada e construção, pode significar que alguém está trabalhando contra você e tirando vantagem da sua ignorância ou ingenuidade. Você precisa mostrar mais como você precisa mostrar mais consentimento em alguma situação. Você precisa voltar e refazer algo, tudo, tudo de novo. É hora de liberar suas emoções e expressá-las de forma produtiva. Talvez haja uma emoção que você precise expressar lentamente. Sonhar com calçada em construção pode estar se referindo ao futuro que diz respeito. Você verá que seu modo de ser reservado e modesto não precisa limitá-lo tanto. A vida dá sempre uma cal e outra de areia. Você verá que os maus momentos foram esquecidos e que você fez muitas coisas boas. Há ainda muitas coisas a descobrir dentro de você. Que a comunicação será melhor se você souber como transferir o que você realmente sente. Sonhar com calçada em construção é tempo de entretenimento com a entrada de um dinheiro extra com o qual você não contava. O importante é que você não tenha pressa em decidir. É um começo promissor, cheio de energia positiva. Não há nada mais difícil para ninguém do que conhecer-se a si mesmo. É hora de você apostar no que você realmente acredita. Porém, cada sonho tem sua particularidade. É muito importante você orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, aparta as palavras torpes da nossa boca, Jesus, que venha somente palavra para edificar, exortar e consolar. Senhor, o Senhor diz na sua palavra para apartar palavras que não vêm proferir vida, mas morte, porque o tolo fala sem parar, sem conhecimento, sem discernimento. Senhor, nos ajude a ser sábios no falar, no examinar, no discernir aquilo que temos que falar, pensar antes de falar. Senhor, nos ajude, nos fortalece, nos dê ânimo, nos dê espírito de sabedoria, conhecimento, discernimento, espírito de consolar aquele que está sem ânimo. Nos ajude, Jesus Cristo, porque o Senhor diz que é o Senhor que coloca palavras na nossa boca. Quando chega o momento, é o Senhor que vai à frente, é que coloca palavras de vida na nossa boca, palavras de exortar, consolar e edificar a igreja. Senhor, vai à frente, tirando tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir, tirando toda ação do engano, todo espírito opressor, todo espírito de miséria, do vício, das drogas, prostituição, espírito do macumbeiro, espírito do acusador. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Senhor, nos ajude a olhar para Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. E o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Senhor, nos ajude, nos fortalece, nos dê ânimo. Abençoa essa pessoa que vai viajar no final do ano. Que o Senhor lhe dê as condições necessárias para que
prospere para a sua glória, porque tudo é feito para glorificar o seu nome, Jesus. Senhor, nos ajude a olhar para ti, porque o Senhor é a nossa luz, a nossa direção. Nos ajude, nos fortalece, fortalece o ministério de cada um, na sua necessidade presente. Senhor, já está repreendido todo espírito de miséria, enfermidade, de engano, todas as maldições hereditárias do inferno enviada, eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Palavras de maldições do inferno que enviado para essa pessoa já está anulado em nome de Jesus. Anulo todo espírito do macumbeiro, todo espírito da falsidade, do engano, da malícia, da moléstia, todo câncer. Toda ação do inferno está anulada e repreendida em nome de Jesus, porque o Senhor é o que nos fortalece na nossa necessidade presente e que vai à frente, derribando as barreiras, tirando todo o empecilho. Senhor, nos ajude, é o que pedimos, Jesus Cristo. Meu Deus, que todo tolo saia do nosso derredor, espírito de engano. Toda ação das trevas está anulada e repreendida em nome de Jesus. Senhor, vá ao encontro de Jesus. As nações, abençoa Israel, que haja cura, prosperidade, salvação, que haja paz. Senhor, abençoa, nos ajude a olhar para ti, porque sem ti nada podemos fazer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Eu anulo e repreendo todo o espírito da miséria, do engano, toda a ação do inferno agindo nessa vida com enfermidade, com câncer, lúpus na pele. Toda a ação do inferno já está anulada e repreendida em nome de Jesus. Senhor, abençoa, nos dê mansidão, discernimento, conhecimento que vem de ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Senhor, abençoa Israel, que haja paz, prosperidade, que haja salvação, arrependimento. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, ó Pai.